transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Você está ouvindo mais um Vazante, que são episódios mais livres entre temporadas. Lembrando, em breve vai ter terceira temporada. Pro episódio de hoje, eu não tô sozinha. Pra quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, sabe que eu tenho uma grande companheira, stylist e, por coincidência, mãe. Eu estou falando da Nicinha. E sim, hoje a gente vai ter um episódio do podcast com a Nicinha. Então, bora pro episódio. Mãe, me conta uma coisa. O que é autoestima pra você? É que, sabe o que eu tava pensando? Você lembra aquele vídeo que a gente gravou e você teve um ato falho que eu achei muito interessante? Que alguém te perguntou como é que você faz pra não entrar em relacionamento com um homem tóxico. E aí você falou assim, tem que ter autoestima. E todo mundo fala isso, né? Tipo, todo mundo fala que tem que ter autoestima, amor próprio e tal. E aí você falou, tem que se amar. Aí você parou um segundo e falou assim, mas eu me amo. E quando você fez isso, eu me deparei e entendi que autoestima não tem a ver com amor próprio, assim. Porque, inclusive, eu acho que hoje em dia a gente fala muito sobre isso, eu acho isso muito equivocado. Porque a gente fala como se, vamos supor, você faz uma skincare, você fala eu me amo, eu me sinto gostosa, qualquer coisa assim, pronto. Você resolveu sua autoestima. E aí você tem que fazer isso todo dia e resolve. Só que eu não acho que autoestima é isso. Eu fiquei pensando Autoestima é muito mais complexo que isso. Pois é, porque quando você falou, eu fiquei pensando que, tipo, autoestima é sobre... Não é sobre a sua relação com você. É também a sua postura e sustentação de você perante ao externo. Porque, por exemplo, você pode se amar e chegar no outro e se rebaixar. Então é também sobre se colocar, sabe? Se sustentar. Tem uma sustentação. Às vezes o trabalho do amor próprio tem uma função. Respondeu tudo. Não preciso responder mais nada. Não. Amiga, você arrasou. É exatamente isso. Eu não preciso falar mais nada. Você falou tudo. Não, mas eu queria pensar sobre isso junto. Não, mas você tá certíssima. Fala então sobre isso. É exatamente isso. Eu não preciso mais. Você falou tudo. Porque, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu não tenho autoestima. Por quê? Porque eu não me valorizo, mas eu me amo. Então, é muito interessante tudo isso que você falou. Por quê? Porque o se valorizar não quer dizer também que você não ama. Você pode amar uma pessoa e não propriamente valorizá-la. Não pode? Pode. Você pode, às vezes, tem pessoas que são fáceis de amar, né? E às vezes, justamente por serem tão fáceis de amar, você não valoriza tanto. Sabe aquela coisa em que às vezes você valoriza e depois você perdeu? Tem esses casos assim. Então você pode valorizar e amar, ou amar e não valorizar. Sim. E justamente isso quer dizer a autoestima. E é tudo isso que você falou, é não se sustentar. Agora, engraçado que você falou isso aí de não valorizar. E aí eu até puxo isso para um outro lugar, assim. Porque eu sempre achei isso uma burrice, assim. Porque a gente também aprende a dar valor só pelo desafio e dificuldade da coisa. Mas tudo é desafiador, se você parar para olhar com generosidade, assim. E tudo tem um esforço relacionado. Mas muitas vezes a gente só vai dar valor para aquilo que, na verdade, nos machuca. Não necessariamente é um desafio, mas é por aquilo que não nos trata bem, sabe? Que também... Aquilo talvez que você não conquistou. Mas é burro isso, porque mas às vezes... o ser humano tem muito disso. Mas o ser humano é burro. É aquela coisa assim que tem um ditado que é assim, que o melhor da festa é esperar por ela. Se você levar assim... Tem vários sentidos aí que você pode usufruir desse ditado, mas um deles que eu acho é o melhor da conquista. Sim. É você batalhar por ela, porque depois que você conquista, você já reparou que na hora que você consegue a coisa, aquela coisa já meio que até perde o valor, aí você já quer outra coisa. Pois é, mas é isso, eu acho tão perigoso. O ser humano é meio incansável. Eu não acho que é incansável. Eu acho que é... iludido. Iludido. Não é nem iludido. Mas é insaciável. Talvez seja mais insatisfeito.
Porque, porque, sinceramente, eu acho que hoje em dia, uma das coisas que eu mais valorizo é a gente conseguir dar valor para as coisas que estão com a gente. Então, por exemplo, você dá valor para uma coisa que você tem e não só para o processo, porque conquistar o processo de desafio e tal é muito valioso, inclusive me move muito. Só que se você só se move por isso, você nunca consegue aceitar, você nunca consegue receber. E você nunca aproveita daquilo que você conquistou. E você nunca consegue estar nas coisas também. E essa coisa muito transitória. Insatisfeito. E aí isso faz com que a gente seja muito facilmente manipulável. Porque a gente sempre vai estar insatisfeito, então a gente sempre vai estar buscando alguma coisa e nunca vai estar saciado, sabe? A sensação de comer, sem precisar estar estafado, mas poder se sentir saciado, eu acho que é uma coisa tão bonita se eu conseguisse reconhecer saciado, sabe? Eu me reconheço, tipo assim, eu me preencho, ou então, mesmo que uma parte ainda esteja ausente, eu ainda assim consigo estar aqui. Transa. Voltando à coisa da autoestima, é tudo isso que nós falamos. Mas, resumidamente, a autoestima é complicado, é bastante complexo, porque você tem que se aceitar, não só se amar, mas se aceitar, aceitar toda a sua complexidade, aceitar seus defeitos, suas qualidades, se inteirar delas, porque muitas vezes a gente nem sabe defeitos que a gente tem ou até qualidades que a gente tem. Então a autoestima é todo um trabalho, é o se conhecer, né? Mas aí eu também tenho uma coisa. Não, mas aí eu tenho uma questão também. Eu acho que às vezes a gente coloca isso quase como uma condição. E, na moral, se a gente tiver que se conhecer, que não sei inteiramente, a gente não vai ter autoestima nunca. Porque, primeiro, que é impossível a gente se conhecer inteiramente. Segundo, que parte de se conhecer é também se desconhecer. Porque se a gente está o tempo todo muito consciente da gente, a gente mais trava do que solta. Eu acho que existe a postura, não necessariamente ela antecede. A gente nunca vai se conhecer por completo, até porque a gente está sempre se moldando e se mudando. Mas você tem que ter... Mas, mãe, eu não acho que a autoestima ela tem que vir a partir disso. Eu acho que a postura, muitas vezes a postura... Não é a partir, é através disso. Mas aí demora muito. Aí é impossível. Aí a gente coloca uma condição... Não, mas olha aqui, mas pra você se bancar, você tem que saber pelo menos o que você Muita gente que tem autoestima não se banca. Muita gente que tem autoestima não se conhece. A autoestima, eu acho que ela é mais sobre a performance e a postura do que exatamente sobre se conhecer. Se conhecer, olhar pra si, entender essas coisas... Falsa, né? Não necessariamente... Você pega pra você. Não seja leviana, Nissinha. Óbvio que não. Leviana, Maria. Não é não, mãe. Porque eu acho que isso é uma visão... Isso eu acho que se reduz a visão da performance. A performance também, muitas vezes, ela nos ajuda a chegar no ponto que a gente quer. A Rihanna já falava isso. Perguntaram pra ela, Rihanna, você sempre tem essa autoestima? E ela falou assim, não, o que você faz quando você acorda e não tá com essa autoestima toda? Ela falou assim, eu finjo, até virar. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? You wake up with puffy eyes the next day. That's a waste of tears. Porque é isso, você às vezes educa, o gesto, a ação, o corpo, às vezes essas coisas puxam. Nem sempre o caminho segue uma norma linear que faça muito sentido. Tipo, eu entendi, aí eu processo, aí eu me aceito e aí eu tenho autoestima. Não necessariamente. Às vezes eu acho que tem outros caminhos, assim. Eu acho que quebrar um pouco dessa obrigatoriedade de uma autoestima que vem a partir de um grande processo de conhecimento de si mesmo, por mais que seja muito importante, eu acho que nos libera também para facilitar um acesso à autoestima. Porque senão o trabalho... E eu acho isso injusto principalmente com as mulheres. Porque nós, mulheres, a gente colocam isso. Você tem que se valorizar, você tem que ter autoestima, que não sei o quê. Sendo que a sociedade está o tempo todo tirando isso da gente. Então, se a gente precisar passar por esse processo, são 20 anos de terapia pra poder ter autoestima. Muito difícil tudo. Que saco. Amiga, depois que você falou isso tudo, eu tô achando muito difícil. Não, eu tô falando que é fácil. Autoestima, complicado demais. Vamos, galera, mulheres. O que você observa, tipo, da principal diferença entre a minha geração e a sua, de autoestima?
Tipo, entre eu e você, assim, entre as mulheres da minha idade e as mulheres da sua idade, qual que se você tivesse que definir em poucas palavras, qual que seria a diferença dessa relação da autoestima? Silêncio no caldeirão. Maria, é coisa complicada. Em poucas palavras. Ah, diferença. Tô uma preguiça, Maria. Desliga esse trem aí. Acabou o episódio. É isso, tchau. Não quero fazer mais, não. Ô, dó, gente. Vamos fazer. Vamos fazer assim. Então, qual é a diferença? Existe uma diferença. A gente vai ficar enrolando linguiça aqui, não. Aquela piada. Eu não vou ficar falando mais. Vou falar. A diferença é o seguinte. Eu tô com pergunta profunda também, às vezes não precisa. Não, vocês primeiro começa até pela base, pela educação. A educação sua foi muito mais liberada e falada e trabalhada de uma forma construtivista para a mulher se trabalhar. Onde ela inventou? Onde construtivista? Ai, tá bom. Ela falou bonito, mas só falou merda. Aquelas assim que fala, não fala nada. É porque, veja bem, A diferença. A diferença de acordo com os estudos, a base construtivista, filosofia logosófica. Olha, não, agora eu vou sem brincar. Você não tem o que falar, fala a verdade. Não, é porque na verdade. Eu acho que a diferença, por exemplo, é muito. Eu acho que a criação faz sentido. Mas, por exemplo, eu acho que, tipo. Nós somos as filhas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Foi isso, faltou queimar umas bruxas bem nossa. Não, mas eu acho que, tipo assim, o mundo deu uma liberada. Total. E esse assunto virou mais a pauta. E vocês, mesmo que vocês não tenham tanto isso, vocês criaram as mulheres pra serem mais isso, né? Vocês criaram com muito mais liberdade do que... Não, e a gente fala sobre isso. A gente conversava. Esse assunto veio, tá em alta. Agora, e veio em alta no tempo seus. Já no tempo da gente, não tinha isso. No meu tempo, mulher nasceu pra casar, ficar calada. Pronto. Mas agora, sabe uma coisa muito interessante? É muito curioso ver como que essas gerações funcionam, assim. Porque às vezes a gente fica com muito medo, né? De repetir os nossos pais, na hora que a gente vai criar os nossos filhos, qualquer coisa assim. Mas tem uma coisa muito interessante, que a mudança, ela é independente da gente. A gente às vezes não tem nem consciência disso. Por exemplo, você teve uma criação muito mais restrita, muito mais autoritária. Minha mãe não podia trabalhar, nada assim. Só que você me criou com uma liberdade, inclusive até, tipo, entre as mães das pessoas que estudavam comigo, você falava de sexo comigo, você brincava, você sempre trouxe essa coisa do humor, que eu acho que também é um lugar de muita liberdade, assim. Você não me julgava se eu fosse bebê, você preferia que eu conversasse com você do que você me contasse tudo, por mais que eu ficasse chocada em Cristo. Você lembra aquela menina conversando? Mãe, o que é pirocóptero? E ela, que isso, filha? Mas eu sempre fiz isso mesmo, eu sempre te ouvi em tudo, tanto que você sempre conversou de tudo comigo, sem restrição. E isso é muito doido, porque não foi a forma que te criou, ninguém te ensinou isso. Foi uma coisa que, por isso que eu tô falando que é independente, sabe? Às vezes o processo da mudança, ele meio que anda junto com a gente nem se dá conta, assim. Porque é isso, você conseguiu fazer coisas que você não tinha um repertório exatamente pra isso, de vivência. Quem copiar. Mas você inaugurou esse lugar. Não tinha referência nenhuma, eu tive que me virar sozinha. E nem era uma moda entre as mães da sua época, era uma coisa... Suas amigas se chocavam, né? Você lembra disso? Suas amigas vinham conversar comigo. De sexo. Porque as mães não conversavam com elas.
Não, e isso é muito bonito, porque tipo, minha mãe, desde que eu sou muito pequena, ela era muito verdadeira comigo, vamos supor. Tipo, eu perguntava, existe Papai Noel? Ela falava a verdade. Tipo, o que aconteceu? A pessoa morreu, o cachorro morreu. Tipo, você não dava volta, você não inventava outras coisas. Você falava assim, olha, você vai ter que lidar com isso, assim. E até, vamos supor, as coisas, vamos supor, não pode. Eu não, por exemplo, eu nunca bebi refrigerante. Isso é uma história, né? Mas, por exemplo, minha mãe, todo mundo pergunta, como que isso aconteceu? E minha mãe não me proibia, ela me explicou o que acontecia quando você bebia refrigerante e eu escolhi nunca tomar. Então você me deu uma escolha e que eu meio que segui. Refrigerante, né? Eu nunca dei. Mas aí quando surgiu a oportunidade de você tomar, eu falei, né, filha, não é que eu vou te proibir para sempre. Se você quiser, lógico que você vai poder tomar. Mas aí eu expliquei tudo, aí você falou, então tá, então não vou continuar não tomando. E foi ótimo. E de alguma forma, ó que doido, aquela coisa que eu tava falando, que a gente deu 1000 voltas, perdeu, voltou, mas aquela coisa que eu tava falando, que eu não acredito que a autoestima é uma coisa que você precisa passar por um processo muito analítico, desconhecer. É muito importante que você faça isso, mas eu não acho que esse é o único caminho. Porque eu acho, por exemplo, assim como você não tinha repertório, mas você descobriu coisas, eu acho que a gente também, essa coisa até da performance que eu tava te falando, de você sustentar uma postura perante a outra, às vezes isso também vai te ensinando a olhar pra você, sabe? Eu acho que é um movimento duplo, assim. Na verdade, são vários movimentos que meio que em paralelo vão somando e dando força um pro outro. Construtivamente. Construtivamente. De acordo com a base construtivista. Você acaba de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. E peraí, ainda não sai do episódio. Se você estiver escutando pelo Spotify, avalie o Transa com 5 estrelinhas. Se você estiver no YouTube, deixa o like e se inscreva no canal. Esse seu engajamento é justamente o nosso pagamento. Por favor, galera. E se você quiser mais episódios com a Nicinha, me fala mais nos comentários. Até semana que vem e bora junto!